Olá pessoal, boa tarde a todos. Estamos aqui na Apex para essa conferência online, a Web Conference. E hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a vida e a obra de Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha é um dos grandes diplomatas, grandes políticos do Brasil, e uma pessoa que ficou marcada na história, não só no Brasil, como no mundo, por sua atuação como diplomata, como chanceler, e uma pessoa de um temperamento forte, ao mesmo tempo dócil, afável, e que tem uma história de vida muito interessante para nós, pesquisadores da conscienciologia, que temos interesse, que gostamos dessa questão da biografia, de estudar as biografias. Antes da gente começar propriamente a falar sobre Oswaldo Aranha, sobre a vida dele, é muito importante a gente entender que uma biografia ela serve demais para o pesquisador. É uma grande ferramenta, porque você começa a entrar na vida daquele biografado, daquela pessoa, e, obviamente, você começa a se identificar com muitas coisas, né? Muitas coisas você pode ter coisas parecidas com aquela personalidade, coisas diferentes, e você acaba usando isso no frigir dos ovos, você acaba usando isso como uma técnica, muitas vezes, ou consciencioterápica, ou conscienciométrica, quando você faz a análise daquele biografado, e com certeza, além da questão intraconsciencial, também a questão da época, o estudo de época, do Zeitgeist, né? Como que a época interfere na vida da pessoa. E aí você consegue, inclusive, fazer comparações com o Zeitgeist atual, com o momento atual que a gente vive. O Oswaldo Aranha, a gente, nesse tempo de pesquisa, eu estudo Oswaldo Aranha já tem quase 2 anos, e é sempre bom a gente deixar claro, né, que sob a lente da conscienciologia não existe celebridade, né, não existe personalidade que não seja pré-serenão, que não seja um rol de trafores e trafares. Né. Então é importante colocar isso desde já, porque às vezes a gente olha a história de uma pessoa, né? A história muitas vezes oficial, a história contada, muitas vezes contada por políticos, ou contada por cientistas, ou por jornalistas, jornalistas especializados, às vezes um jornalista mais político, às vezes um jornalista mais cientista, enfim, contado por alguém. E sempre se tem uma imagem, muitas vezes distorcida, porque a realidade ela é sempre uma só. E a realidade do pré-serenão não é muito diferente da minha realidade, da sua realidade, da realidade de quem está querendo evoluir. Então é importante colocar isso, porque apesar de a gente estar diante de uma grande personalidade do passado, isso para nós hoje, que estudamos a conscienciologia, não quer dizer assim, né, o significado é outro, né, é um significado do ponto que quem estuda isso extrai informações conscienciais. A gente não quer aqui trazer informações para adoçar, para açucarar, né? É importante, a ideia aqui hoje nessa palestra é apresentar um Oswaldo Aranha o mais próximo real dentro do que nós estudamos de conscienciologia, de consciencioterapia, de conscienciometria. E que isso sirva para nós, de alguma forma, como aprendizado. Eu vou passar o próximo slide aqui. Como é que nós vamos começar essa nossa conversa aqui? Nós vamos iniciar falando sobre o cronograma de vida, né? Como foi a vida do Oswaldo Aranha? Muitos de vocês não conheceram Oswaldo Aranha, não têm ideia, né, de quem seja Oswaldo Aranha. Então, são 4 slides que eu vou passar de uma forma um pouquinho mais rápida, e depois vou voltando, né, para fazer alguns parênteses sobre cada época. Eu aproveitei também para, em cada ano que a gente for destacar aqui, colocar algum comentário, né? Principalmente pela época que ele viveu. Oswaldo Aranha nasceu em Alegrete, no Rio Grande do Sul, no dia 15 de fevereiro de 1894. Tá? Ele era de uma família enorme, 21 filhos. E desses 21 filhos morreram 5. Tá? Então ficaram 16. E depois morreram mais tantos, no final das contas acabaram ficando 12. Então, ele era o segundo dessa família de 12 irmãos. E uma família muito grande, tinha uma estância no Rio Grande do Sul, nessa região de Alegrete, que na verdade
Itaqui, que fica do lado de Alegrete, mas ele cresceu na região de Itaqui, nessa estância, com a família dele, essa família grande. A mãe tinha um passado mais ligado ao processo de baronesa, o pai era um chefe político, junto com Borges de Medeiros, então ele cresceu numa região, ele cresceu confortavelmente, não era nenhuma família assim milionária, os filhos, os outros irmãos, eles não estudaram fora, não tinha esse hábito, mas vocês vão ver mais para frente aí que ele acabou indo estudar fora. Aos 9 anos, ele foi internado num internato jesuíta, chamado Nossa Senhora da Conceição, em São Leopoldo, justamente para começar os seus estudos, porque na região onde ele morava não tinha muitos recursos. Aos 12 anos ele quase fica cego e ele precisa ir para Buenos Aires fazer um tratamento e acabou resolvendo o problema. Em 1906, ele então vai para o Rio de Janeiro estudar em colégio militar. Então eu coloquei aqui esses 4 itens assim, iniciais da vida dele, porque a fase da infância, uma biografia, não traz assim, muito significado. Né? Dá para a gente ter uma ideia de como que foi a infância, a adolescência, mas ele era uma criança, um adolescente estudioso, gostava de estudar muito, valorizava muito o estudo e foi estudar fora. Ele foi o único da família que foi estudar fora, de todos os irmãos. Em 1912 resolve fazer Direito. Então ele inicia o curso de Direito na Faculdade de Direito do Rio de Janeiro. Só que o que acontece? Em 1914 ele resolve interromper esse estudo de Direito dele e vai fazer uma viagem na Europa. Tá? Então ele viaja 4 meses, e fica na Europa, conhece a França, a Itália, e vai para vários países, e volta da Europa com uma certeza íntima, com uma autoconfiança, como ele mesmo descreve. Diz ele que ele se sentia moralmente o mesmo, porém com muito mais autoconfiança. E aí a gente faz um parênteses para fazer um paralelo também, por exemplo, com o Juscelino Kubitschek, que também, no final da faculdade de medicina, foi para a Europa fazer um curso, foi tímido, voltou mais forte, mais autoconfiante. E aí a gente começa a observar 2 situações muito parecidas, a do Oswaldo Aranha com a do Juscelino Kubitschek. Os 2 do interior foram morar na capital, o Juscelino em Belo Horizonte, o Oswaldo Aranha no Rio de Janeiro, e depois vão fazer uma viagem fora, o Juscelino de 4 meses, eu falei Oswaldo Aranha 4 meses, mas o Oswaldo Aranha foram 6 meses. Ele acabou ficando 6 meses na Europa. Mas períodos próximos. E esse período na Europa, para os 2, foi um upgrade, e isso é muito bem descrito na obra Viagens Internacionais, da professora Kátia Arakaki, onde ela coloca o que faz uma viagem internacional na cabeça de uma pessoa, a importância, né, de conhecer outros países, outras culturas, e com isso ganhar essa autoconfiança que os 2 descrevem, tanto o Juscelino quanto o Oswaldo Aranha. Bom, então ele interrompe esse curso de Direito em 1914, volta para o Brasil, dessa viagem à Europa, e continua o curso de Direito. E se forma em 1916. Vamos ver aqui o próximo. Ó. Bom, e aí então ele se forma em Direito e reencontra com a vida profissional e política. Belicismo e agitação. O que começa a aparecer aqui? Começa a aparecer uma mesologia, um meio, acho que foi uma a mais aqui, deixa eu voltar aqui. Aparece na vida do Oswaldo Aranha um meio... Oi? Não, tá, resolveu. Um meio, digamos assim, afim com a situação dele. Aqui eu abro um parênteses para comentar com vocês. Ele está automático, acho que ele está voltando. Ah, tá. Tá jóia. Ok, desculpa, gente. É um negócio aqui do computador. Vamos lá, deixa eu só ajustar aqui, ó. Pronto. Só voltar aqui mais um. Mais um. Vamos ver aqui. Pronto. Bom, então nós estamos lá. Ele se formou em Direito e resolve voltar para o Rio Grande do Sul. É muito importante entender o Rio Grande do Sul nessa época. Nós estamos vivendo aqui numa época que é a República Velha. A Constituição foi promulgada em 1891 e você tinha no país uma situação
muitas vezes, de conflito entre políticos adeptos ao processo presidencialista, tá? E políticos adeptos a uma tendência, políticos federalistas e com umas tendências mais regionalistas. Esses eram movimentos que aconteciam nos estados naquela época. E o Rio Grande do Sul era um estado fratricida, porque eles se brigavam demais contra, muitas vezes, o poder dominante. Tá? E aí você tinha verdadeiras revoluções locais. Em 1923 teve uma, em 1926, em 1925 teve outra. E você tinha os políticos daquela época que entravam na batalha. Então eles pegavam em armas, eles iam lutar, é um processo realmente belicista. E aí ele volta para o Rio Grande do Sul e ele encontra essa realidade belicista, que vocês lembram da época de colégio, quando se falava dos pica-paus, aqueles regionalistas que usavam o lenço branco e eram vinculados ao Partido Republicano Rio-Grandense. E os maragatos do lenço vermelho, os liberais oriundos do Império, né, que eram adeptos do parlamentarismo e de uma visão mais unitária. E esse povo que se brigava, né, eles queriam dominar o poder. Quem, na verdade, comandava o Rio Grande do Sul, no final do século XIX, era o Júlio de Castilhos, depois o Borges de Medeiros, que fica praticamente essa República Velha inteira no Rio Grande do Sul. E era realmente um cacique político na época. Bom, isso é só para ter uma ideia do que acontece com a vida dele quando ele termina o direito no Rio de Janeiro, que era um estado pacífico, ele vivendo a vida acadêmica, estudando, tinha voltado da Europa. Quando ele volta para o Rio Grande do Sul, acontece um retrocesso no processo da vida dele do ponto de vista evolutivo. Ele acaba se envolvendo em lutas, em brigas e tudo mais, e quase morre. E ele é ferido numa dessas batalhas, em 1923. Em 1925 ele toma um tiro no pé, e precisa amputar o pé, e em função disso ele precisa usar sapato a vida inteira, sapato especial. Isso trouxe um grande transtorno para a vida dele. Até então ele estava aí numa condição de advogado, ele abriu a banca dele em Uruguaiana, né, fez a vida dele em Uruguaiana do ponto de vista jurídico. E o que acontece? Em 1926 ele se torna deputado estadual. O pai do Oswaldo Aranha tinha uma relação forte com Borges de Medeiros, né? Só que acontece, o Oswaldo, desde aquela época, ele transitava, né, dos dois lados dessa batalha. Ele tinha amigos tanto federalistas, quanto amigos mais, digamos assim, regionalistas. Né? Pessoas que defendiam a Constituição de 1891 e pessoas que queriam um Estado mais controlado, né, pelo chefe, pelo cacique, que apoiavam o cacique da época, no caso, Borges de Medeiros. E o pai do Oswaldo Aranha tinha uma relação forte com o Borges de Medeiros. E, obviamente, o Borges introduz o Oswaldo Aranha na política em 1926, indicando ele como deputado estadual. Naquela época não tinha eleição para deputado, depois para deputado federal. Bom, e aí começa a vida do Oswaldo nessa condição, né, de pós-faculdade, e ele vai... O que acontece nessa época também? Ele tem muita amizade, as pessoas que ele tinha mais contato, era lá com o Getúlio Vargas, que era um advogado também naquela época, e atuava numa região próxima ali a dele, próximo de Itaqui, mais ou menos na mesma área, e os dois tiveram as mesmas funções durante essas batalhas, assim, participaram, tinham mais ou menos as mesmas posições, e ele começa, então, a ter projeção com relação à política. Em 1928, o Borges de Medeiros indica o Getúlio Vargas para ser governador do Rio Grande do Sul, e aí o Getúlio Vargas convida o Oswaldo Aranha para ser o secretário do interior. Tá? Eu acho que isso, para vocês, acho que eu deixei aqui, um pouquinho antes aqui, ó. Então, ele se torna o secretário de interior do Getúlio Vargas. Bom, ali começa uma relação. E aí que a gente abre um parênteses aqui, para contar o início dessa relação do Oswaldo Aranha com o Getúlio Vargas. Essa relação, ela se pautou sempre
numa relação de subserviência, tanto do Oswaldo Aranha para o Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas era uma personalidade fortíssima, um troncudo, né, fechado, um político decidido, firme, e o Oswaldo, ele era uma pessoa mais extrovertida, mais afetiva, afetuosa, e meio que nesse processo, ele já, quando o Getúlio entra no governo, o Oswaldo Aranha, ele se posiciona já muito claro, numa relação chefe-subordinado, tá? Apesar de ser uma pessoa com muita energia, o Oswaldo Aranha. Bom, o que está acontecendo no Brasil nessa época? Ó, nós estamos mais ou menos com uns 15 minutos de conversa, já estamos acabando aí essa parte mais da história dele. Mas o que está acontecendo no Brasil nessa época? Havia na República Velha a relação de governo, né, que ficou conhecida como café com leite. O que era isso? Era uma alternância de poder. Ora Minas Gerais, ora São Paulo. Tá? Então, café de São Paulo, leite de Minas. O que isso significava? Que toda eleição, um desses estados indicava um presidente. Mas o que aconteceu quando Washington Luiz era o presidente do Brasil, né, no final da década de 20? Minas começou a se enfraquecer e São Paulo começou a ganhar força. Então, Minas ficou muito contrariado com essa possibilidade de São Paulo indicar novamente um presidente para fazer a sucessão do Washington Luiz. E aí, desse descontentamento, o Rio Grande do Sul surge como uma alternativa para se fazer uma força política paralela. Ao invés de fazer São Paulo com Minas, seria Rio Grande do Sul com Minas. E isso deu certo. Juntou Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba. E aí começou uma articulação política forte naquela época para se indicar um novo presidente do Brasil. Bom, aonde que o Oswaldo Aranha entra nisso? Eu trouxe um livro aqui para vocês verem. Viu, Rodolfo? Como é que eu mostro aqui? Mostra aqui? Esse livro aqui, ó, chama... Põe assim. Bom, esse livro chama Oswaldo Aranha, a Estrela da Revolução. Tá? É um livro escrito pela Aspásia Camargo, João Hermes Pereira de Araújo e o ex-ministro Mário Henrique Simonsen. Tá? Isso para contar a história do Oswaldo Aranha. Por que a Estrela da Revolução? Porque foi ele que coordenou a Revolução de 1930. Ele que liderou essa Revolução. Ele que montou toda a logística da Revolução. Tá? Então, quer dizer, ele que organizou. E o que ele fez? Desde o início ele projetou o nome do Getúlio Vargas para ser esse próximo presidente, para tomar o lugar do Washington Luiz. Isso foi muito interessante, fazer uma análise conscienciológica desse processo político. Por quê? Ele vai e faz um auê danado, né? Faz uma baita de uma movimentação política no Brasil inteiro, inclusive uma movimentação bélica, consegue armas, envolve a família, faz realmente toda uma articulação política. Bom, quando chega em 1930, dia 3 de outubro, inicia a Revolução. No dia 5 de novembro, ele já é o ministro da Justiça do Brasil. Então, o que nós estamos tendo aqui agora? Ele organizando toda uma revolução, obviamente ele não estava sozinho, né? Ele era o articulador da situação, mas políticos de Minas Gerais, políticos do Rio Grande do Sul, de todo o Brasil, acabaram se envolvendo por estarem contra a sucessão de poder entre Minas e São Paulo. E aí, o que fica? Aqui tem um ponto muito interessante que as biografias não contam. É que, o que ele faz? Ele tinha muita força por ter conseguido unir o Rio Grande do Sul em prol dessa revolução. Muito bem. Revolução é revolução. Não tem nada de paz, não tem nada pacífico. Entraram os tenentes, gente com mentalidade bélica, a situação patológica, no sentido das pessoas entrarem no poder para conseguir alguma coisa em troca. E aí você tem, a hora que o Getúlio entra no poder, em 3 de outubro de 1930, com a Revolução, que ele marcha para o Rio de Janeiro, e tem aquela marcha junto com Oswaldo Aranha, o que acontece? O Getúlio Vargas, ele entra no poder e ele acaba agregando ao seu redor vários egos, né? Várias personalidades bélicas.
E aí isso é um problema. Por quê? Porque o Oswaldo Aranha acaba não conseguindo comandar essas pessoas que entraram no poder para compor o governo do Getúlio Vargas. Era briga para tudo que é lado, era gente querendo desunir o que ele uniu, por exemplo, no próprio Rio Grande do Sul, né, essa união dos gaúchos acabou gerando um problema, porque eles estavam contrários a várias atitudes tomadas pelo Oswaldo Aranha, quando ele teve que assumir o poder como realmente um establishment, né, do poder. E aí o que começa a acontecer logo no primeiro ano, 1931? O nome dele já começa a se desgastar no Brasil. Né? Começa a se desgastar, ele começa a ter problemas, não consegue contornar as situações, e aí, de tanto problema que tem, ele acaba saindo do Ministério da Justiça e o Getúlio Vargas coloca ele no Ministério da Fazenda. E aí, então, nós temos uma personalidade, né, que rapidamente se projetou no Brasil, né? Ele ganha uma projeção nacional importante como esse político articulador da Revolução de 30, só que essa Revolução de 30 já automaticamente se concatena com a Revolução de 32, quando São Paulo então se rebela contra o governo federal, né, e acaba inclusive tendo uma luta, uma batalha contra Minas Gerais, onde morreram muitas pessoas, inclusive nessa Revolução de 32, o Juscelino Kubitschek era médico, né, em início de carreira, e atende muitas pessoas num túnel chamado Passa Quatro. Né, e lá ele fica conhecido como Bisturi de Ouro, por ter operado várias pessoas, vários soldados. Vocês vejam que interessante esse paralelo. Dois grandes políticos com passado belicista, né, tanto Juscelino quanto Oswaldo Aranha. O Juscelino um pouco mais, digamos assim, burilado, porque não chegou a se envolver com armas, se envolver com guerras, né? E ele entrou no processo militar como médico, mas ainda assim mostrando o seu passado belicista até certo ponto. O Oswaldo Aranha um pouco mais forte em relação a essa questão belicista. Mas, e aí, vamos lá, vamos continuar os nossos slides aqui. Ó. Em 34, o que acontece em 1934? Ele praticamente tem muitos problemas, tanto no Ministério da Justiça, como a gente falou, e agora no Ministério da Fazenda, e aí ele dá de supetão na cabeça dele, ele resolve ir morar nos Estados Unidos. Né? É muito interessante você estudar essa relação do Getúlio Vargas com o Oswaldo Aranha. Os bilhetes, eu tenho até alguns aqui que eu separei para vocês, mas tem assim, uns bilhetes do Oswaldo Aranha para o Getúlio Vargas, sempre falando como o meu irmão mais velho, você, assim, colocando as questões, uma relação que não era nada profissional, parecia que não era profissional, parecia uma relação familiar dos dois. E isso foi até o final da vida. O Getúlio Vargas, ele inclusive colocou isso, quando o Oswaldo Aranha foi para os Estados Unidos, ele mandou um bilhetinho falando que sempre teve pelo Oswaldo Aranha uma relação como se fosse o irmão mais velho. E que ele gostava muito de cuidar do Oswaldo Aranha, muitas vezes pelos destemperos do próprio Oswaldo Aranha. Então isso é uma coisa interessante. Você já pensou um presidente ter uma relação com o seu ministro, uma relação dessa forma, é bem atípico, isso não é normal. Em 1938, então, o que acontece? No dia 9 de março, ele assume o Ministério das Relações Exteriores. É importante descrever aqui um traço de personalidade do Oswaldo Aranha, que era a autoconfiança. Ele foi para os Estados Unidos sem aprender inglês, sem saber inglês. Então ele chegou nos Estados Unidos em janeiro de 1934. Em 3 meses ele fez um curso de inglês intensivo com um professor lá, saiu viajando os Estados Unidos inteiro de carro e foi estudar inglês. E ficou impressionado com o que eram os Estados Unidos naquela época. Então ele mandava cartas para o Getúlio Vargas, falando que, ficando impressionado com a organização americana, com a democracia americana, né? E vocês têm que lembrar o seguinte, que
nós estamos aqui em 1934 e ainda não tinha o Estado Novo. O Estado Novo foi instaurado no Brasil em 1937. Só que o Getúlio, nessa época, ele já dava a entender que ia se perpetuar no poder, né? E o Oswaldo Aranha, ele sempre quis ter uma lasquinha, ou ter alguma oportunidade de ser o político da vez, e o Getúlio sempre cortava as asinhas dele. Bom, então ele chega nos Estados Unidos, e quem que é presidente dos Estados Unidos? Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt. E o subsecretário de Estado dos Estados Unidos é uma personalidade chamada Sumner Welles, que acabou se tornando um grande amigo do Oswaldo Aranha. Bom, o que está acontecendo na Europa nessa época? Nós estamos lá com um armamentismo alemão. E os estados totalitários, o italiano e o alemão. Então, o mundo, ele está, nessa época, ele está começando, ou melhor, já está praticamente assim, no meio, digamos, nessa década de 30, né? Começou em 1931, 32, 34, 35, já começa as preocupações com os alemães. Tá? Por quê? O Tratado de Versalhes foi um fracasso, né? Depois da Primeira Guerra. A Liga das Nações não funcionou, né? E a Alemanha não tinha engolido o final da Primeira Guerra. E eles começam a investir tudo na economia. E começam a realmente se armar. Tá? Então, nós estamos numa década bélica. E é muito interessante a gente entender isso, porque quando você olha Oswaldo Aranha de cara, essas participações com armas e tudo mais, você entende ele como um belicista, mas na hora que você vai enxergar a vida dele como um todo, esse processo bélico dele, que é um trafar, um processo nosológico, patológico, era a linguagem que ele tinha para poder transitar de uma década, de uma vida que foi a década da Segunda Guerra Mundial. E o papel que ele teve no mundo durante a Segunda Guerra foi importante, principalmente na América Latina, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então veja, ele vai como embaixador, depois de todas as confusões políticas no Brasil, na Revolução de 30, né, as confusões de 32 a 33, no final de 33 ele se enche a paciência e ele não consegue mais ter força dentro do governo do Getúlio Vargas. E aí então ele vai para os Estados Unidos, se torna embaixador, e a mulher dele, do Oswaldo Aranha, a Vidinha, a Delminda, ela teve amizade com a mulher do Franklin Delano Roosevelt. As duas tinham essa afinidade. E o Franklin e o Roosevelt gostou muito do Oswaldo Aranha. Inclusive tinha contatos com o Oswaldo Aranha. O Oswaldo Aranha, por exemplo, teve contatos com o Disney, né, com Einstein. Então ele foi um cara que conheceu muitas personalidades famosas daquela época na função que ele desempenhava nos Estados Unidos. Bom, eu trouxe um fato aqui para vocês, importante, né? Quando ele assume o Ministério das Relações Exteriores, agora aqui no Brasil, né? Ele volta dos Estados Unidos em 38 e assume, é o chanceler brasileiro, né? O ministro das Relações Exteriores. E aí, o que está acontecendo no final de 1938? O Churchill ele já está totalmente antagônico, contrário ao Hitler. E a Inglaterra queria, dentro da política britânica, ser favorável à política do apaziguamento, que seria não declarar guerra de imediato à Alemanha e fazer com que tentar segurar o processo do poderio alemão pelo processo da paz, sem a confrontação. E o Churchill não queria isso. O Churchill já era dessas duas grandes lideranças do mundo, uma patológica, que era o Hitler, e a outra dentro do processo mais benéfico, que seria o Churchill. Esses eram realmente as duas personalidades que se antagonizavam no final da década de 30, antes do início da guerra, que foi em setembro de 39. Então, enquanto o mundo está se armando e começando quase a explodir, que ele vem a explodir, né, em setembro de 39, nós estamos nessa criação de forças aí, né, na Europa, nos Estados Unidos, e o Brasil sempre seguindo uma tendência mais pacífica. E aí, o que está acontecendo nessa relação com os Estados Unidos? O Roosevelt está vendo
que o Brasil declarou um Estado totalitário, que é o Estado Novo, em 1937. E aí, o que ele faz? Ele começa a ficar em dúvida em relação ao Brasil. Mas como eles conheciam o Oswaldo Aranha desde 1934, quando Getúlio ele instaura o Estado Novo, né, e dá o golpe em 1937, os Estados Unidos começam a achar que o Brasil está se alinhando com a Itália do Mussolini e com a Alemanha do Hitler. E aí começa a boicotar, a haver problemas no Brasil. E aí, o que acontece? Eles chamam o Oswaldo Aranha para uma conversa, para uma chamada de Missão Aranha, em janeiro de 1939. E aí o Oswaldo Aranha vai, fica 2 meses nos Estados Unidos, leva empresários, leva várias pessoas para lá, justamente para quê? Para explicar para os Estados Unidos que o Brasil ele não tinha uma tendência fascista, apesar de ter um ditador. Então vocês olham, é uma situação assim, completamente absurda, né? Você tem Mussolini na Itália, você tem Hitler na Alemanha, no Brasil você tem Getúlio Vargas, mas o Getúlio Vargas é um ditador, mas não é ditador, como é que fica isso, né? Então era realmente um jogo de cintura muito grande, do ponto de vista diplomático, você sustentar essa tese nos Estados Unidos. Mas ele conseguiu se sair muito bem. Por quê? Porque ele conseguiu provar que o Getúlio Vargas era um ditador por ele mesmo. Que ele não seguia nenhuma corrente, nenhuma tendência europeia, né, de fascista. Só que olha a situação dentro do governo do Getúlio Vargas nessa época. Você tinha o Eurico Gaspar Dutra como ministro da Guerra, o Francisco Campos, que era o pai da Constituição de 37, conhecido como polaca, né, e que eram pessoas completamente germanófilas. Ou seja, por eles, nós já estávamos alinhados com a Alemanha há muito tempo. Então, o que isso significa? Que eles queriam comprar produtos da Alemanha, eles queriam ter parcerias estratégicas com a Alemanha. A Krupp, que era uma empresa alemã, né, que produzia material bélico, fornecia muitas armas para o Brasil. E aí, então, o Oswaldo Aranha, como ele tinha essa ponte forte com os Estados Unidos, ele conseguiu neutralizar os germanófilos. Ele conseguiu fazer com que o Brasil se alinhasse com os aliados, né, com os Estados Unidos, com a Inglaterra, com a França. Bom, e aí então, em 1939, em setembro de 1939, estoura a Segunda Guerra Mundial. Tá? E aí, olha que coisa interessante. Quem que é o nosso chanceler durante a Segunda Guerra Mundial? O Oswaldo Aranha. Ele tem um papel fundamental no mundo de defesa do Brasil, dos ideais democráticos. Então, vocês vejam, uma personalidade que participou de revoluções, de guerras e tudo mais, de repente aquilo tudo meio que não levou ele a muita coisa, ele precisa sair do país, e quando ele sai do país, que ele vai para os Estados Unidos, se abre um novo traço de personalidade dele, né, que é essa personalidade diplomática, essa situação, essa relação diplomática. Isso ele já tinha, ele já dava demonstração de um esboço desse traço, quando ele chegou no Rio Grande do Sul, e o pai dele defendia o Borges de Medeiros, que era o cacique do Rio Grande do Sul, e ele tinha muitos amigos que eram amigos federalistas, que eram pessoas contrárias. Então, como eu falei aqui, ele circulava já no Rio Grande do Sul desses dois lados, né, tentando compor aí uma situação sem confrontação. E esse traço de maturidade maior quanto à diplomacia dele vai se abrir mesmo quando ele vai morar nos Estados Unidos. E ele se torna uma personalidade muito respeitada no mundo, né, como um todo. Bom, nós estamos aqui em 1941, o Brasil entra na guerra, 7 de dezembro. 1943, eu coloquei essa informação, fundada a Sociedade Amigos da América, considerado o maior lutador pela liberdade. Então, em 43, ele é o chanceler, ele é um democrata nato, se define como um democrata nato, ele é alinhado totalmente com os Estados Unidos, porém, uma personalidade que fazia um trabalho sensato. Por que eu estou colocando essa palavra sensato? Porque, por exemplo, você pega o Oswaldo Aranha e pega o embaixador na época da Argentina,
É impressionante, nada contra os argentinos, mas impressionante a diferença. A Argentina totalmente pró-germanófila, né, pró-Hitler, tinha dificultava as reuniões que havia na América Latina. Os Estados Unidos queriam tinha uma estratégia que era uma estratégia de articulação com a América Latina para criar uma unidade de defesa, né, contra o comunismo e contra a Alemanha, enfim. E eles não conseguiam fazer isso na década de 30 porque a Argentina era um fator dificultador. E o Oswaldo Aranha não, ele era uma pessoa realmente, nesse aspecto, muito sensata, muito correta, muito coerente com as questões que envolviam a diplomacia internacional, que envolviam o Brasil. Vocês vejam que em 1943 já começam as articulações de Roosevelt para a criação da ONU. Tá? O Roosevelt manda um telegrama para o Getúlio Vargas, sondando o Getúlio sobre a ONU, convidando o Brasil para participar já, em 1943, da criação da Organização das Nações Unidas. Então, vocês vejam, em 1934 começa a carreira diplomática. Bom, então, nós aí estamos com 45 minutos de conversa. Eu estou vendo aqui que não sei se eu estou vendo certo, mas acho que não tem nenhuma pergunta até agora não, né? Não? Pode continuar? Onde é que eu vejo os participantes? Isso, tá, pronto. Bom, gente, então, onde é que nós estamos aqui? Nós estamos no início da Segunda Guerra, no final mais ou menos no meio da guerra, em 1943. A Alemanha já começa a dar sinais de queda. Aí eu até coloquei essa informação aqui, ó. Veja, olha só a situação. A Segunda Guerra termina em agosto de 1945, mas em fevereiro, Churchill, Roosevelt e Stalin se reúnem em Yalta para tratar do Conselho de Segurança da ONU. Quer dizer, a ONU já era algo praticamente estabelecido e já começavam a se criar outras estruturas da Organização das Nações Unidas. Bom, então você tem de 1939 a 1944 um grande chanceler brasileiro, né, com uma atuação mundial, alinhado com os Estados Unidos e contra o eixo, né, já desde o início da década de 30. Então, o que eu costumo falar aqui nesse momento? É que nós devemos, do ponto de vista político, o Brasil deve muito às questões que envolveram a chancelaria internacional, que era capitaneada pelo Oswaldo Aranha, a essa lucidez. Quando a gente fala aqui, parece uma coisa rápida, né? Mas vocês imaginam a seguinte situação: os bastidores do poder de um país, no caso o Brasil, né? As forças políticas internas totalmente antagônicas. Você tinha o ministro da guerra alinhado com a Alemanha, né? Na década de 30. Então, você fazer esse movimento, né, de conseguir fazer uma ponte forte com os Estados Unidos e conseguir alinhar o Brasil à democracia. Só que o que acontece? O Brasil era um país autocrata. Então, olha o que começa a acontecer na Segunda Guerra Mundial. Os pracinhas brasileiros atuando na Europa em prol da democracia, sendo que o país de origem deles era um país autocrata, tocado pelo Getúlio Vargas. E aí chega uma hora que essas incongruências, essas incoerências, colocam o Oswaldo Aranha realmente numa situação delicada. E aí, em 1944, a situação era tão difícil, tão complicada, que o chanceler brasileiro, o ministro das Relações Exteriores, é convidado, né, para criar uma associação, a Associação Amigos da América. Então ele vai nessa associação, né, como presidente da associação, e ele fica como presidente um ou dois anos, depois ele é convidado para ser o vice-presidente, e aí em 1944, dia 22 de agosto, ele é convidado para essa palestra como vice-presidente da Associação Amigos da América. Ele chega lá e o Dutra e os ministros da guerra do Brasil mandam fechar essa associação. Né? Mandam fechar, e isso com o Oswaldo Aranha lá dentro. E aí ele pede demissão.
e aí ele sai do governo de vez, né? Sempre que ele pedia demissão, ele pedia demissão mais de 10 vezes para o Getúlio Vargas. Aí o Getúlio Vargas mandava uma carta para ele, falando que ele não podia sair, porque eles eram amigos e que tudo mais e tal. Então isso mostra também uma situação do Oswaldo Aranha de muitas vezes destempero. Tem uma história dele muito engraçada, que realmente é história de bastidor, né? Mas é muito engraçada. Ele era ministro da Fazenda, ainda lá do governo do Getúlio Vargas, 1932, 33, naquela época. E aí chega um ministro, vai conversar com ele no gabinete dele, e aí eles têm uma discussão e o Oswaldo Aranha fala: olha, meu amigo, vai a M. Mandou o ministro lá a M. E o ministro ficou realmente muito chateado com aquela situação e foi conversar com o Getúlio Vargas. E chegou para o Getúlio Vargas e falou assim: escuta, olha, não dá, eu fui conversar com o Oswaldo Aranha e ele me mandou a merda, naquele lugar. Daí o Getúlio Vargas falou assim: ué, não vai? Então essas coisas assim, totalmente, parece que estava em casa, né? E aí às vezes perdia um pouco personalidade forte, muitas vezes destemperada, falava as coisas nesse ponto. Isso ainda, vocês vejam, naqueles anos de 30 a 32, 33. Ele realmente vai amadurecer quando ele encaixa no ego de diplomata, né? Quando ele vai morar nos Estados Unidos, ali muito da personalidade dele, então, se fixa dentro de um processo mais ponderado, mais moderado, diante da enorme responsabilidade que ele tinha por representar o Brasil nos Estados Unidos, que era uma potência, né, naquela época. Bom, em 1945 acaba a Segunda Guerra. Nessa época o Oswaldo Aranha ele é advogado no Rio de Janeiro, tem uma grande banca de advocacia, né, atuando lá, e fica realmente fora da política, né, fora do eixo mundial diplomático, atuando mais na vida profissional no Rio de Janeiro. Bom, o que acontece em 1947? O Oswaldo Aranha, ele é uma personalidade mundial, tá? Ele muito ouvido, muito admirado e escutado no mundo inteiro pela forma como ele conduziu a relação do Brasil com os Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, chegou no Brasil pelo trabalho constante, persistente da diplomacia internacional junto com os Estados Unidos. Por quê? O Brasil ele tinha um ponto estratégico no Natal. Os Estados Unidos queriam muito construir uma base em Natal. E o Oswaldo Aranha soube negociar isso muito bem, barganhar isso muito bem. E ele, então, nessa negociação, onde a base militar americana é construída em Natal, nós ganhamos vários investimentos no país. Um deles, muito conhecido, foi a Companhia Siderúrgica Nacional, né? E ele jogava muito, então ele falava: olha, é difícil porque a Alemanha nos ofereceu isso e isso, se vocês não derem isso eu vou ter que comprar da Alemanha. Então os Estados Unidos não podia, coisa de negociante, não podia aceitar, né, que o país se enveredasse para o lado alemão. E aí, com essa projeção internacional que ele teve, em 1947 ele foi convidado para participar de um fórum de Cleveland, na 21ª reunião anual do Council on World Affairs, patrocinado pela Time Magazine. E aí ele vai, faz um discurso sobre essa situação dos Estados Unidos e da Segunda Guerra, e eu queria procurar para vocês aqui, ó, uma colocação que ele faz, onde ele diz assim, ó: o povo que desintegrou o átomo que fez a bomba atômica e que acabou com o Japão, o povo que desintegrou o átomo tem agora a missão de integrar a humanidade. Então isso aí, assim, a forma como ele chega nos Estados Unidos, em Cleveland, que é um fórum mundial, e faz uma colocação dessa, teve muito impacto essa colocação dele. Então, o país que desintegrou o átomo agora tem que ajudar a unir a humanidade, né? Bom, ele vai para esse fórum em janeiro, e aí, lá, ele é convidado
para representar o Brasil no Conselho de Segurança da ONU. E ele não só é convidado para representar o Brasil, como dentro do Conselho de Segurança da ONU, ele é eleito naquelas reuniões o presidente do Conselho de Segurança da ONU naquela época, no mês de fevereiro de 1947. E se saiu tão bem a condução dos trabalhos, que ele é então convidado novamente para uma sessão extraordinária, que eu trouxe aqui para vocês, ó. Que tá nos slides, mas eu trouxe aqui para vocês, ó. Dá para filmar aqui? Ele é convidado, então, para se tornar o presidente da sessão extraordinária da Assembleia Geral das Nações Unidas, que eu tenho aqui, ó, a ata dessa Assembleia. Então, o que ele diz aqui, ó? Foi criado, na verdade, aqui, né, nessa sessão extraordinária, o governo britânico solicitou essa sessão extraordinária justamente para inserir a questão da Palestina na segunda Assembleia Geral da ONU, que seria em setembro de 1947. E aí, o que eles recomendam aqui, ó? Primeiro comitê, constituir e instruir um comitê especial para preparar para a consideração da questão da Palestina na segunda Assembleia Geral. Né? Isso foi um pedido do governo britânico. E participaram desse comitê os países da Argentina, Austrália, Dinamarca, o Líbano, Peru, Ucrânia, União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, os Estados Unidos e a Iugoslávia. E a Austrália seria a chairman, seria a coordenadora. Isso foi em 1947 e não havia o prédio da ONU em Nova York. As reuniões eram feitas em Lake Success, que era em Long Island, né, uma regiãozinha ali de Nova York. A reunião ocorreu do dia 28 de abril ao dia 15 de maio de 47 e foi presidida pelo Oswaldo Aranha, essa sessão extraordinária. Bom, nessa sessão extraordinária foi criado esse comitê ad hoc, que foi um comitê criado especificamente, né, como eu coloquei ali, para o estudo da partilha da Palestina. Então eles teriam 3 a 4 meses para fazer viagens à Palestina, estudar a Palestina e propor um plano de partilha para ser votado na segunda Assembleia Geral da ONU, que ia começar em setembro de 47. Bom, esse comitê, ele ocorreu, de fato, vários países, como eu citei, ali, participaram, foram para a Palestina, fizeram um estudo completo da situação da Palestina e propuseram uma partilha. Tá? E essa partilha foi levada para ser votada na segunda Assembleia Geral da ONU. Bom, ele se sai dessa primeira Assembleia Geral da ONU, dessa primeira sessão extraordinária da Assembleia Geral da ONU, com cartaz violento. Tem até uma descrição aqui bem interessante de um francês, que ele fala assim, ó. Quer ver, ó? Olha só o que as biografias falam. O homem podia não dar certo. Seu feitio de grande conversador extrovertido talvez não fosse o mais indicado para os arranjos, as conciliações, os compromissos de corredor. Aranha desfez logo todos os receios. Não chegou botando banca. Homem de lealdade, confiava na lealdade dos que o auxiliavam. Perguntava e acreditava na resposta. Aqui é meio água com açúcar, assim, né? Quando a gente lê uma biografia, eu não gosto quando começa a elogiar demais. Mas nesse aspecto aqui, tinha uma condição importante aqui dele, que ele realmente, isso era um traço fardo dele, essa questão da extroversão e do jeito, às vezes, meio destemperado. E aí, aquilo que eu falei, quando ele chega nos Estados Unidos, isso é meio que ajustado na cabeça dele, e ele então realmente surpreende, né, o mundo com essa sua atuação na Assembleia Geral. Agora, eu queria ver se eu achava para vocês aqui, rapidinho, um comentário de um francês sobre a atuação dele. Aqui, ó. Estou certo, senhor presidente, de ser o intérprete da unanimidade dessa Assembleia. Deixa eu ver aqui, se é isso mesmo.
Ele fala assim, ó, é um francês, o senhor Parodi. Estou certo, senhor presidente, de ser o intérprete da unanimidade dessa Assembleia. Da unanimidade compreendida desta vez no sentido mais completo, ao vos dizer quanto somos reconhecidos pela autoridade, simpatia e eficácia com as quais dirigiu nossos debates. Então, bem interessante, né? Como é que ele se saiu dessa primeira sessão extraordinária? E é dessa primeira sessão que o nome dele fica, então, entre os latino-americanos, como uma sugestão para ser o presidente da segunda Assembleia Geral da ONU, o que vem a acontecer em setembro, onde ele ganha uma votação meio apertada contra os Estados Unidos. Os Estados Unidos eram contrários ao nome do Oswaldo Aranha. Eles queriam um outro nome. Mas houve um lobby da América Latina e ele acaba, então, conseguindo se eleger presidente da segunda Assembleia Geral da ONU. Bom, com isso, nós temos digamos assim, o auge da vida dele, aos 53 anos. Gente, olha que curiosidade. O auge da vida do Juscelino Kubitschek é aos 53 anos. Esse negócio é muito interessante, né? As duas personalidades, tem pergunta? As duas personalidades muito próximas do ponto de vista, não se conheciam. Tem uma pergunta aqui da Rosiana, de Santa Catarina. Qual a sua visão em termos de atuação do Oswaldo Aranha e a de Rui Barbosa, em termos de repercussão do Brasil para o mundo? Olha, o Rui Barbosa, do ponto de vista profissional, ele acabou se tornando frustrado, né? Ele não se elegeu na eleição de 1910, e ele acabou se tornando assim, uma espécie de uma grande personalidade jurídica que acabou influenciando grandes cabeças. Ele não conseguiu ser o que ele quis durante a vida, que foi presidente da República. Tá? Mas ele foi uma referência para o Oswaldo Aranha. O próprio Oswaldo Aranha, quando fazia direito no Rio de Janeiro, na década de 1910, 1911, antes de se formar, ele ouvia Oswaldo Aranha, ele lia Oswaldo Aranha e repetia os discursos de Oswaldo Aranha. Ele lia o Rui Barbosa, e estudava Rui Barbosa e repetia os discursos do Rui Barbosa, tanto na faculdade quanto em reuniões que eles faziam dentro aí, dos grupos de estudo deles, das participações políticas que eles tinham no Rio de Janeiro. Em termos de repercussão do Brasil para o mundo, eu acho, pessoalmente, por exemplo, Sérgio Vieira de Mello, Barão do Rio Branco, Oswaldo Aranha, Juscelino Kubitschek, personalidades que tiveram muito mais impacto no mundo do que propriamente o Rui Barbosa, pelo menos do ponto de vista político. Do ponto de vista jurídico, eu sou ignorante para falar. Eu teria que entender mais, teria que ouvir um jurista, né, por exemplo, Pontes de Miranda, Rui Barbosa, eu não sei qual dos dois que tiveram mais projeção internacional. Não saberia te dizer. Não sei se respondeu. Se não respondeu, pode continuar que a gente tenta esclarecer. Bom, mas continuando aqui então essa nossa análise desse auge, né, o auge da vida humana. Eu queria contar algumas passagens assim que descreve essa personalidade do Oswaldo Aranha. Né? Durante, por exemplo, o Oswaldo Aranha, ele teve 4 filhos, tá? E teve um relacionamento extraconjugal. Nesse relacionamento teve um filho também. Tá? E eu pude entrevistar esse filho dessa relação extraconjugal. Ele vive no Rio de Janeiro, é o Luiz Oswaldo Norris Aranha, uma grande cabeça, uma pessoa com muita força, muita energia. Eu precisava passar aqui, viu, Rodolfo? Os próximos slides sumiu da tela aqui, não sei como é que você pode me ajudar. Não está aparecendo. Então, nessa entrevista que a gente fez aí com o Luiz Oswaldo, filho do Oswaldo Aranha, ele contou uma passagem que eu achei muito interessante, que era o seguinte: a mãe dele, que era uma dançarina, eles se conheceram em 1938, a mãe dele veio para o Brasil, era filha de uma baronesa também, americana, tinha estudado na França, tinha estudado canto na França, quer dizer, era uma cantora importante, né? Não era uma cantora assim vulgar, né? Uma pessoa estudiosa, personalidade europeia, né? Os dois tiveram um caso e aí então nasceu o Luiz Oswaldo Norris Aranha. Bom, quando o Luiz Oswaldo tinha 9 anos, ou seja,
em 1947, o Oswaldo Aranha leva o Oswaldinho, o Luiz Oswaldo, para Nova York para acompanhar a segunda Assembleia Geral da ONU. Então, o que isso mostra? Mostra uma autoconfiança, um respeito. Né? E hoje nós temos políticos, por exemplo, que negam o DNA, né? Em relação a filhos que não são os filhos oficiais da relação matrimonial política, entre aspas. Né? E você vê um grande político brasileiro que assume o filho como tem que ser, cosmoeticamente como tem que ser, e leva ele para Nova York. E então o Luiz Oswaldo conta na entrevista como que foi a participação, o que ele lembra aos 9 anos de idade dessa segunda Assembleia Geral da ONU, quando então é criado o Estado de Israel. Né? E Oswaldo Aranha tem essa participação importante. Eu quero voltar na questão da criação do Estado de Israel um pouquinho mais para frente, só para a gente finalizar. Acho que tem uma pergunta aqui. A Catiara: você acredita que Oswaldo Aranha enfrentou contrafluxo porque sentia que sua tarefa fazia parte de acerto policármico? Olha, o Oswaldo Aranha, quando você chega num nível assim, da política, no nível que ele chegou, a política ela preenche a vida toda da pessoa. E você vê uma situação, o Eurico Gaspar Dutra, ele era germanófilo, então ele boicotava o Oswaldo Aranha o tempo todo dentro do governo. E quem que coloca o Oswaldo Aranha, quem que indica o Oswaldo Aranha para ser o representante do Brasil no Conselho de Segurança em fevereiro de 47? O Gaspar Dutra. Então quer dizer, existem questões políticas que a gente chama de contrafluxo, que a gente conhece como contrafluxo, mas que os políticos convivem assim, de uma forma meio, dependendo do político, é como se fosse algo que passasse do limite. Né? Então eles sofrem contrafluxo, uma puxada de tapete, um jogo de cartas marcadas, uma sacanagem, uma coisa ruim dentro da vida deles ali, mas aí eles já passam por cima e já pensam na próxima etapa, quer dizer, eles não ficam sofrendo muito com isso. Né? Só que o Oswaldo Aranha, ele sofria. E nesse aspecto, eu acho que para ele, essa questão de contrafluxo, ele não tinha muita lucidez para isso, assim eu suponho, por causa da época, né, e da formação dele. Ele não era espírita, ele era católico, ele não, nas biografias que eu li dele não tinha nenhuma passagem parapsíquica ou coisas assim, né, eu desconheço isso na vida dele, mas eu acho que ele pelo que a gente vê da história dele, era uma personalidade mais sensível, né, mais afetuosa, era uma pessoa muito respeitosa. Tinha uma situação dele com o Juscelino muito interessante, ele era um cara muito formal, né? Então, uma vez eles estavam num jantar com o Juscelino, e era uma mesa grande assim, né? E o Juscelino sempre despojado, falastrão, brincalhão, tal, pegou um guardanapo ou alguma coisa assim e falou assim: Oswaldo, segura aí, ó, e jogou para ele. E o Oswaldo Aranha achou aquilo assim, uma afronte, porque era um jantar oficial, como que o presidente faz uma coisa dessa e tal. Então não tinha essa questão mais, digamos assim, flexível do ponto de vista do cargo. Dentro do cargo ele era um cara muito sério, muito firme, não tinha essa descontração que o Juscelino tinha. Bom, o que te levou a estudar o Oswaldo Aranha? O Oswaldo Aranha eu comecei a estudar tem mais ou menos 1 ano e meio. Eu participei da elaboração do livro do Alexandre Nonato, o JK, Os Bastidores da Constituição de Brasília. Sempre gostei de estudar o processo, da história política em função do passado, do meu passado e tal. E quando dentro das pesquisas do Juscelino, o Oswaldo Aranha sempre me chamou a atenção por ser uma personalidade meio esquecida, né? E com um peso internacional muito grande. E do ponto de vista da conscienciologia, quando a gente põe a lupa, né, faz análise conscienciométrica, o Oswaldo Aranha sempre foi um cara meio ignorado pelos pesquisadores da conscienciologia. Eu nunca vi ninguém citar o Oswaldo Aranha. E muito da liberdade que a gente tem no Brasil e das poucas confusões que teve no Brasil depois da Segunda Guerra foi fruto do esforço dele de se alinhar com os Estados Unidos. Né?
Então, mas assim, o que me motiva muito é o processo da diplomacia internacional dele. Né? Essa relação que ele tem com o mundo, né? Que ele teve com o mundo. Ele presidiu o mundo, entre aspas, ele presidiu a ONU numa época muito difícil, numa época em que você tinha o início da Guerra Fria, né? Não dá para comparar com o mundo de hoje, né? Não tem nenhuma comparação. Era um mundo doente, né? Vindo de uma catarse patológica que foi a Segunda Guerra, milhões de pessoas morreram. Então eu trouxe aqui, inclusive, para vocês, o discurso dele de abertura da segunda Assembleia Geral da ONU, tá? E ele está em inglês, mas tem algumas coisas que chamam a atenção. Ele fala o seguinte, Our real agenda is a moral one. A nossa agenda é uma agenda moral. E ele fala isso depois da Segunda Guerra, né? Então, depois daquela matança toda que houve. Ele coloca outras coisas, que ele fala o seguinte, nós devemos acreditar no poder superior da razão e da inteligência das pessoas nos seus governos. Depois de uma experiência com a qual nós aprendemos que não podemos perecer. Né? Então, é um discurso baseado no processo da paz. E isso eu acho que tem que ser destacado, porque ele fala o seguinte, ele fala que a paz definitivamente está surgindo de condições materiais e morais muito mais evoluídas a partir do final da Segunda Guerra. Pra você ter uma ideia, gente, eu tenho uma revista de 1947, uma revista americana, com uma propaganda falando da importância da indústria americana estar atrelada ao processo bélico. É uma propaganda. Que agora as indústrias de carro dos Estados Unidos deram lugar à criação de grandes armas para dar força aos nossos heróis. Então vocês olham o que a gente está falando. Olha o zeitgeist. Olha o espírito da época. Olha aquele momento. Então naquele momento você tinha que contar com pessoas que tivessem lucidez na cabeça, que tivessem luz, razão, que o mundo estava entregue, na década de 30, estava entregue a um processo completamente patológico, doentio. Não era um nem dois países, eram vários. Japão, Estados Unidos, Rússia, Itália, né, Alemanha, Estados Unidos não, né, mas a própria Itália, a Alemanha. Então, tinha que contar com isso. Vamos continuar um pouquinho mais aqui, Nós estamos chegando no final da vida humana dele, tá? Então, ele é esse grande embaixador brasileiro, né? Ele preside, então, a segunda Assembleia Geral da ONU. Essa segunda Assembleia é impressionante, porque, se vocês forem pensar, uma das coisas mais doentias que tem no mundo é o Oriente Médio. Não sei se vocês concordam com isso, né? E aquela pergunta que a Catiara fez, né, o que me levou a estudar Oswaldo Aranha, também envolve o processo judaico. Né? Eu tenho uma relação não direta, mas assim, uma relação com o processo do judaísmo, mas por um interesse de estudo mesmo, pelo processo familiar e tal, mas minha família não é uma família judaica. Mas me despertou muito interesse para estudar um câncer que a gente tem no mundo. Né? Poxa, a gente está tão bem aqui, né? Cada um com a sua vida profissional, a vida mesmo consciencial, com muitos desafios intraconscienciais, e eu passava completamente à parte do Oriente Médio. Eu não sabia o que acontecia lá. Eu só sabia que se matam há séculos. Mas por quê? O que acontece que as pessoas se matam tanto, né, no Oriente Médio? O que acontece lá? Sabia que tinha fanatismo religioso e tudo mais, mas tive interesse de conhecer um pouco mais a fundo sobre essa situação de Israel e propriamente da Palestina. E aí pude, através dessa pesquisa do Oswaldo Aranha, através do estudo da personalidade dele, inevitável você vai esbarrar na segunda Assembleia Geral da ONU, que é a criação do Estado de Israel. E aí você vai entender
por que se chegou na criação do Estado de Israel. Então, por exemplo, só para dar um exemplo aqui, judeu é diferente de sionista. Eu não sabia o que era o movimento sionista. O movimento sionista foi um movimento criado por Theodor Herzl no final do século XIX, 1894, 1895, onde teve o primeiro encontro sionista. E muito desse encontro ganhou muita gasolina pelo famoso caso Dreyfus, que vocês veem o professor Valdo falar muito aí na tertúlia. O caso Dreyfus, que foi um capitão da Armada Francesa, que ficou preso por um erro jurídico, e considerado antissemita e com tempero racista, e isso foi descoberto, e aí você tem um movimento social na França que incendiou essa questão, a favor dos judeus e contra essa condição toda que foi estabelecida contra o capitão Dreyfus. E aí esse movimento sionista era o quê? Nada mais do que um movimento em prol da criação de um Estado judeu. Tá? Então, nem todo judeu é sionista. Isso é uma questão importante. E aí, o que acontece? O Oswaldo Aranha, ele acaba se tornando uma personalidade super respeitada no Estado de Israel. A Segunda Assembleia Geral da ONU, ela promove a partilha da Palestina, e dá um prazo até 1º de agosto de 1948, mas aí, o que acontece? Aí entra Israel e acontece a Primeira Guerra, que é digamos assim, a primeira grande guerra, entre judeus e palestinos, que acontece em 1948. Os bastidores dessa história é uma situação bem complicada, bem complexa, porque tanto árabes quanto palestinos se consideram donos daquela terra em função do passado religioso. Sem nenhuma lucidez, nenhum tipo de discernimento, é uma coisa completamente cega, e é como se você quisesse convencer um homem-bomba a não acender o pavio da bomba. Quer dizer, você não tem interlocução, não tem razão, não tem lógica para se conversar. E aí esse fanatismo, tanto de um quanto do outro lado, leva a essas enormes disparidades políticas, religiosas que acontecem entre palestinos e judeus. Bom, e aí a Segunda Assembleia termina com essa partilha, que não acontece da forma como foi prevista, e aqui, nesse comitê, o comitê ad hoc, tem um mapa aqui que eles sugeriram, como que seria, inclusive, as fronteiras de Jerusalém, como é que seria a divisão de Jerusalém, como que seria, qual o percentual de terras que seria de Israel, qual o percentual que seria da Palestina. Tudo isso foi proposto, foi levado, foi votado na Segunda Assembleia Geral da ONU. Bom, e aí, o que acontece? Acontece que o que a ONU propôs não foi muito bem levado adiante da forma como foi previsto. Então, a gente chegando aqui no final da vida dele, em 1953, o Getúlio Vargas está muito descontente com o ministro da Fazenda dele, chama de volta o Oswaldo Aranha vai. Não é engraçado isso? Quer dizer, era uma ascendência impressionante, o Getúlio Vargas com o Oswaldo Aranha. E aí ele vai, atende o pedido do Vargas e assume o Ministério da Fazenda, fica um ano, praticamente. Em agosto de 54, o Vargas dessoma, suicida, e aí ele de vez se afasta da política. E em 1957, o Juscelino chama ele para ser o chefe da delegação brasileira da 12ª Assembleia Geral das Nações Unidas. Ele vai, e nessa Assembleia é muito discutida a questão da Guerra Fria, a situação da União Soviética com os Estados Unidos, o processo do comunismo e tudo mais. Em 1960, 27 de janeiro, em dezembro de 1959, ele é convidado para ser o vice-presidente, para participar da chapa das eleições de 1961, 1960, aliás, para ser o vice na eleição em que Jânio Quadros é eleito presidente. Mas aí ele dessoma, ele tem um infarto agudo do miocárdio em 27 de janeiro de 1960. Bom, vamos entrar aqui
em algumas questões. Eu fiz assim eu trouxe aqui umas fotos para vocês, aqui dele. Essa foto é uma foto histórica. Opa, tem uma pergunta, perdão. Tem várias perguntas. Gente, ó, não é fácil isso aqui não, viu? Porque você está na frente do computador. Bom, o Rodolfo está perguntando aqui, ó. Se Oswaldo Aranha tivesse tido uma ProEx, ele teria sido completista? Olha, assim, ele foi uma grande personalidade. Ele executou um trabalho, do ponto de vista político internacional, um saldo muito positivo, no meio daquela loucura que foi a década de 30 e o início dos anos 40, durante a Segunda Guerra. E ele conseguiu, e não só aquela loucura externa, como a loucura interna do governo do Getúlio Vargas, né? Ele teve que se manter dentro daquela situação toda. Então eu acho que se ele tivesse uma ProEx, que eu não saberia te falar, provavelmente ele não teve, né? Não tinha... a situação era meramente política mesmo, meramente diplomática, quer dizer, tinha muito... Eu vou trazer alguns traços de personalidade dele, muitos furos de personalidade, então acho que é meio complicado de falar em ProEx, né, do Oswaldo Aranha. Mas, sem dúvida, o resultado da vida humana dele ajudou ele demais, apesar dos trafares dele. Isso foi até uma pergunta que eu fiz para o professor Valdo recentemente sobre os mecanismos de compensação quando você tem uma personalidade complexa, mas os resultados do teu trabalho são resultados extremamente assistenciais num saldo da vida humana. Então, obviamente, isso acontece, essa via de mão dupla, né? Tanto os movimentos intraconscienciais quanto saldos do seu trabalho assistencial. A Mary do Rio de Janeiro está perguntando, todos nós temos acertos policármicos, não é mesmo? Não tem dúvida disso, né? Eu acho que a sua pergunta é muito importante, porque ela abre a possibilidade de fazer cada um refletir sobre o seu papel no mundo, e não no bairro, né? Qual que é o meu papel no mundo? Não é megalomania pensar isso, não. Os acertos policármicos, que envolvem grupos, né? Chega um ponto, você começa a fazer TENEPS, começa a ser menos egoísta, começa a conseguir pensar um pouco mais na sua família, assistir o seu grupo karma, e você começa a ter sucesso, a ter êxito na assistência ao seu grupo karma, você inevitavelmente vai chegar no polikarma. Mas eu acho que isso é muito esforço, né? Eu acho que o acerto grupo kármico, ele vem antes do acerto policármico, na prática. A prática assistencial, eu acho que ela acontece de uma maneira muito matemática. Você precisa se resolver, se acertar, se ajustar, né, através de uma auto-organização mais férrea, mais séria, através de priorização prática do estado vibracional, aprendimento teático da desassimilação, da desassim, desenvoltura quanto às questões de autoconsciência e terapia, quer dizer, a flexibilidade de você saber quando você está errando, quando você está acertando. Então, isso constrói dentro da personalidade uma estrutura de autoconfiança maior. Eu acho que a gente só chega no polikarma com um processo de autoconfiança mais sedimentado. Do contrário, a gente fica preso às questões egokármicas e grupo-kármicas até poder superar, se libertar para algo mais policármico. Bom, eu vou colocar outra foto aqui dele, ó, discursando nesse fórum de Cleveland, né, em Ohio, lá nos Estados Unidos. Aqui apareceu a Assembleia. Aqui é a Assembleia Geral da ONU. Gente, ó, essa aqui é a Assembleia Geral da ONU atual, né, lá no prédio da ONU construído em Nova York. A gente tem que lembrar que toda essa conversa aqui, primeira, segunda, o prédio da ONU só ficou pronto em 1951. Então as reuniões da ONU eram todas feitas em Lake Success, lá em Long Island. Bom, eu trouxe aqui uma reflexão para a gente fazer sobre o ego político assistencial. Por quê? É muito importante, quando você começa a estudar a conscienciologia, nós inevitavelmente vamos para um processo reflexivo.
Sem reflexão, a gente não consegue aprofundar ou se aprofundar na nossa personalidade. Mas a gente não pode esquecer que nós vivemos na sociedade e nós vivemos numa família. Nós temos um grupo karma de amigos, um grupo karma profissional, um grupo karma familiar, nós temos um grupo aqui próprio da CCCI, então nós temos também o nosso ego político. O que eu observo é que dentro da CCCI existe muita dificuldade de entender o ego político, muito preconceito quanto ao ego político. Por quê? As pessoas acham que um ego político associa direto com a política doentia, com a política politicália, com a politicagem, né, que acontece no Brasil, com corrupção. Então, na verdade, é preciso separar as coisas. O ego político é um ego fundamental na personalidade humana. É fundamental. A pessoa precisa saber lidar com a política para sobreviver na vida humana. Senão, ela não sobrevive. Ela fica sempre querendo ser ou justiceira, ou falando as verdades. E o ego político, ele sabe muitas vezes que não pode se falar, às vezes, tem contextos políticos, contextos diplomáticos, você tem que saber lidar com isso. O Juscelino sabia muito bem lidar com essa questão do ego, do político, o momento, o respeito, essa coisa toda. É importante nós, né, aqui na CCCI, pensarmos sobre isso. Então eu trouxe aqui, todo o ego político, por outro lado, né, por que as pessoas têm essa dificuldade? Por causa das tendências do ego político. Tendência de pensar somente em si, ou na projeção do seu nome, buscar votos, ou seja, aprovação, pose para foto, opinião pública. Então a pessoa se pauta as suas decisões muito baseadas na opinião pública e não no autodiscernimento. Então vocês vejam, por exemplo, uma pessoa que fica ligada a uma outra ditadora, né, no caso Oswaldo Aranha com Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, um ditador que tinha todo mundo nas mãos, né, controlava o governo com a mão de peso, mão de ferro. Então, essas pessoas, era difícil se pautar por elas próprias. Né? Quando você tem um sol, né, todo mundo que chega perto é sombra. Né? Você tem uma estrela, quem orbita do lado é satélite. Né? A professora Kátia que fala, os carneiros, Kátia Arakaki. Então, quer dizer, é muito importante saber que a conscienciologia agrega o valor do autodiscernimento à consciência. Então, agora, por exemplo, nesse caso, e eu dei um caso aqui de político, mas pega na sua empresa, por exemplo, todo mundo tem um chefe. Né? Como é que é? Tudo que teu chefe fala, você engole? Você se pauta só pelo que o seu chefe te fala? Né? Você não tem o seu pulso, a sua decisão, a sua cabeça, o seu autodiscernimento. Então, o momento é para o uso do autodiscernimento. O uso da razão pautada na reflexão. E isso, muitas vezes, o político não tem, porque ele se pauta na opinião pública. Olha o nosso caso aqui da nossa presidente, né? Que é a favor do aborto, mas não é mais, depois volta a ser, mas depende, pode ser que eu seja, pode ser que não. Sei lá o que eu sou, o que eu quero, o que eu penso. Né? Então, quer dizer, isso é opinião pública. Não vai dar voto, então muda a tua opinião. No pouco cosmoético, hábito de escorregar para não compreender uma verpão que ele mexe nas estruturas intrapsíquicas. Então, por exemplo, uma coisa que é muito importante, é o processo da autoconsciência terapia. As pessoas não conseguem evoluir se não olhar para os seus abscessos, para o seu próprio pus, porque tem de ruim. Não adianta. Criar um mundo de Cinderela, né, e ficar olhando só para os trafores é muito bom. Mas se você não trabalhar os seus trafares, a coisa não vai andar. A coisa vai travar. E qual que é a grande questão aqui? É que na hora que você começa a trabalhar com as questões dos trafares, as dificuldades pessoais, mas com mais discernimento, a grande questão é a pessoa não se assediar. Ela não se depreciar com os próprios trafares. Eu acho que tem uma pergunta aqui. Pergunta da Adriana,
Quem estava na primeira foto, além do Oswaldo Aranha? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. É a esposa dele de um lado. Aqui, ó. Essa aqui é a Vidinha, a esposa dele. E essa, não sei te falar quem que é. Aqui na foto não fala. Essa que está com um coque grande na cabeça, é a esposa dele. Do lado esquerdo dele. Bom, continuando então. Vocês vejam que por que é fácil fazer essa associação negativa com o ego político? Por causa dos trafares dos políticos, que são muito públicos, muito explícitos, né? E às vezes você está conversando com uma pessoa, percebe que ela tem traços desse ego político, se a pessoa não cuida, ela já meio que faz um rechaço, já faz um corte. Ou as pessoas que gostam simplesmente de aparecer. Então veja aqui, ó, todo ego político tem alguma dessas tendências. É o preço do passado somado à falta de autodiscernimento no presente. E esses são os traços que levam ao deslize da falta de cosmoética. Bom, e aí tem mais algumas questões aqui sobre o ego assistencial. O curso intermissivo transforma a politicologia e a diplomacia em ferramentas assistenciais, a parapoliticologia e a paradiplomacia. Então, quando você consegue trabalhar essas questões dentro do curso intermissivo, fazer uma reciclagem do processo político, reciclagem da questão da paradiplomacia, isso agrega valor. Por quê? Porque é como se você fosse burilar uma pedra que está mal lapidada, né? A essência ela é positiva, a essência é rica, mas ela está poluída. Então precisa ser limpa, precisa ser trabalhada. Uma outra questão importante. Um ex-político pode ter muita dificuldade em se submeter hierarquicamente, principalmente quando é envolvido com monarquia, cargos públicos, e isso é assim de gente com essa dificuldade. Então, qual que é a grande recomendação nessa questão de se submeter, né, a uma outra, ter dificuldade de se submeter? A pessoa precisa fazer consciência terapia, precisa trabalhar isso dentro dela, precisa admitir isso. Por que eu falo em consciência terapia? Porque todo político é orgulhoso. É difícil você achar um político que não seja orgulhoso. Pode ser que eu esteja enganado. Mas o orgulho, né, é uma coisa, eu chamo de toxina antievolutiva. É o orgulho. Nunca fala que está errado, né, acha que está sempre certo, enfim, e acaba errando nas suas próprias abordagens. Belicismo, travão multissecular. Então isso foi observado na vida do Oswaldo Aranha, né? Ele tinha traços belicistas. Posso fechar isso aqui? Are you sure you want to delete this recording? Posso? Tá. Outra coisa importante, tabagismo. Não cancelou a gravação, não? Ah, tá. Tabagismo, ignorância holossomática. Então ele fumava. Gente, pra vocês terem ideia, o Oswaldo Aranha fumava 3 maços de cigarro por dia. A vida inteira. Então, assim, difícil, né? Difícil entender uma coisa dessa, né? E até uma condição, a Souza Cruz, aquele cigarro Minister, foi homenagem a ele. Terrível, né? Boemia aqui, ó, sociopatia dispensável. Né? Então, boemia tem até um verbete que a gente participou aí da criação, que é o verbete boemia. Então, a maioria dos políticos são boêmios, né? Então, tem filho para tudo que é lado, não liga com a questão da própria saúde física, a questão do sono, ignora o sono. Então, são questões do ego político doentio, né? Muitas outras questões dá para a gente trabalhar essa questão. Por exemplo, técnica para uso cosmoético do ego político. Utilizar o processo político para o estabelecimento de rapport com o seu público-alvo. Então, por exemplo, 100% da CCCI, das pessoas que estudam conscienciologia, ou estão com o passado ligado ao belicismo, às artes, à religião ou à política.
ou, mais raramente, a ciência. Mas, em alguma vida, a pessoa teve alguma relação com essas 4 áreas. Né? Então, é preciso identificar qual é, né, o público-alvo da pessoa. A hora que a pessoa começa a trabalhar o processo assistencial, inevitavelmente o público-alvo vai aparecer. Inevitavelmente. Amadurecer os processos da TENEPS a partir de maior domínio energético e autoconfiança. Desenvolver as técnicas de higiene consciencial, estabelecendo os próprios parâmetros de autopensenidade, evitando poluições pensênicas ou assins sem desassins. E colocar o foco na assistência às consciências e não mais na projeção de si próprio. Bom, então o ego político, o uso cosmoético do ego político é isso. É usar esse processo da extroversão do político em prol da assistência aos outros. O processo da extroversão no acolhimento às consciências. E trabalhar as questões de higiene consciencial para desintoxicar a cabeça dos rapports e dos processos de links que é feito nas abordagens do dia a dia aí assistenciais. Técnica interassistencial ao público-alvo. Então, por exemplo, na qualidade de ex-político, ex-artista, ex-religioso ou ex-belicista, quais são os principais mata-burros destas personalidades? Então, se a pessoa chega e fala assim, não, o meu passado é religioso. Então, qual é o mata-burro de um religioso? Tem que assumir isso. Enquanto a pessoa não assumir o traço, o passadão dela mais forte, ela não vai conseguir assistir às consciências que tiveram relação com ela no passado. Então, se a pessoa não falar, tá bom, eu fui um político numa vida passada e, bom, e aí? O que eu posso fazer para ajudar as pessoas que eu tive relação? No meu caso, o que me ajudou a chegar ao curso intermissivo? Então, no seu caso de ex-político, ex-artista, ex-religioso ou ex-belicista, como que você chegou no curso intermissivo? O que te fez chegar no curso intermissivo? Qual curso, livro ou artigo eu poderia oferecer de chamariz assistencial ao meu público-alvo? Aí aqui tem até pergunta aqui, ó. Vou repetir a pergunta. Qual curso, livro ou artigo eu poderia oferecer de chamariz assistencial ao meu público-alvo? Aqui tem pergunta, é isso? Ah, tá, você respondeu, né? O mata-burro é assim, é aquilo que empurra a pessoa para o buraco. Entende? É aquilo que o mata-burro, né? O burro está andando, enfia o pé e mata o burro. Então, aonde que eu deixo furo? Onde que eu piso na bola? Onde que eu meto o pé na jaca? Se tiver um americano, não vai entender, né? Eu trouxe aqui agora para vocês uma analogia entre estadistas, evoluciólogos e serenões. Tá? Isso eu tirei a análise aqui, estadista intrafísico e evoluciólogo é de uma pesquisa, é uma hipótese, tá? Que a gente vem fazendo dentro do estudo da higiene consciencial. Qual que é a ideia? A pessoa começa a aplicar a higiene consciencial, começa a ter uma referência de si própria mais homeostática, uma referência mais positiva, naturalmente ela começa a se relacionar melhor com os outros. Então ela facilita as relações humanas, a partir de uma melhoria íntima da própria cabeça. Bom, e aí eu fazia sempre uma análise do estadista intrafísico, o político ou o diplomata, com o evoluciólogo. E agora eu acrescentei o processo do serenismo a partir do livro Homo Sapiens Urbanizados, onde o professor Valdo faz uma analogia entre o evoluciólogo com o para-direito e o serenão com a parapoliticologia, tamanha a importância do processo da parapoliticologia, que é um trabalho totalmente vinculado aos serenões, à atuação dos serenões. Então vocês vejam aqui, o estadista intrafísico, né, ele pode ser um político ou diplomata. Ele tem visão internacional, ele prioriza a nação, ele usa a legislação nacional e internacional, o foco dele é intrafísico, ele consegue pensar acima dos partidos, porque quando a gente fala em estadista,
a pessoa está pensando no seu estado, né? O estadista. Ele está além do partido, né? Então, um político que fala só no próprio partido, no próprio curral eleitoral dele, na região eleitoral, ele não é estadista, ele é um político mesmo. Então, nós estamos falando do estadista, aquele político que extrapolou a condição de político, que extrapolou a condição natural de um político. Está acima dos partidos, ele valoriza nomes, brasões, condecorações, e, no caso do diplomata, ele é especialista em relações internacionais. Um político estadista também é especialista em relações internacionais, ele acaba tendo que desenvolver relações no mundo inteiro. Bom, o evoluciólogo é especializado no para-direito, né? Ele tem relação com o para-direito. Aí vocês vejam a comparação. Ó. Enquanto o estadista tem a visão internacional, o evoluciólogo tem a visão multidimensional. E aqui, como hipótese, a gente colocou o serenão com a cosmovisão, né? O estadista prioriza a nação, o evoluciólogo prioriza além das nações, porque ele prioriza grupos evolutivos, e o serenão, prioridade cósmica, a visão interplanetária. E aí são várias as analogias, a gente deixou aqui para vocês. Eu coloquei aqui como hipótese o serenão, especialista em pensenologia, porque ele domina o processo total da pensenidade, né? Seria o ácume do domínio da pensenidade. E uma coisa interessante também é que enquanto o diplomata, o político, gosta do brasão, da condecoração, do nome, o evoluciólogo, ele pensa em conquistas íntimas, energia e completismo existencial. Quer dizer, adianta você ter um brasão, você ter ganhar um diploma de cavaleiro da ordem do governo francês. O que você vai fazer com isso? Vai deixar no túmulo. Então isso, obviamente, astrofisicamente não tem significado nenhum. Então o evoluciólogo ele vai valorizar a conquista íntima, a mudança de energia, o completismo existencial, a mudança de patamar evolutivo. E o serenão, ele trabalha com a evolução do outro, né? Dentro da nossa hipótese aqui. Então, já chegou num ponto onde a evolução dele, né, ficou secundária, né? A evolução do outro, a evolução do grupo é que precisa ser feita para que ele possa evoluir mais ou alcançar novos patamares evolutivos. Bom, eu trouxe aqui também algumas outras fotos. Essa aqui é aquela sessão extraordinária que aconteceu em abril de 47, que foi decidido por um comitê que nessa assembleia, primeira assembleia, né, extraordinária, foi decidida a criação de um comitê ad hoc, que é um comitê criado justamente para isso, né, ad hoc, que era para estudar o processo da partilha da Palestina. Bom, gente, eu trouxe aqui, ó, essa é uma foto que vocês não vão ver, assim eu suponho, né, em lugar nenhum, porque essa foto é uma foto original que tive a oportunidade de comprar em Nova York, agora no mês de junho. Essa foto é uma foto da ONU. Isso aqui eu escaneei para vocês. Tá? Esse Yours Sincerely é uma foto autografada pelo Oswaldo Aranha. Isso aqui é um autógrafo, tá? De 1947. E nós conseguimos comprar a coleção completa de todos os presidentes das Assembleias Gerais da ONU, de 1947 a 1979. Então é bem interessante. E eu trouxe aqui para vocês mais, assim, para vocês terem uma visão, né, do Oswaldo Aranha na mesa de trabalho dele, lá na Assembleia Geral da ONU. Uma foto original. Eu acho que basicamente era isso. Tem mais uma pergunta? Bom, eu vou abrir para perguntas, eu vou deixar aqui umas 3, 4 perguntas, responder aqui. Os evoluciólogos e os serenões, deixa eu só pegar a pergunta aqui. Os evoluciólogos e serenões, dentro de uma cosmovisão, atuam juntos, as consins? Sim, não tem dúvida. Os evoluciólogos, eles atuam, eles estão numa hierarquia inferior aos serenões, e aí você tem esse processo assistencial de grupo, né?
Então, o grupo que atua com serenão X, com serenão Y, esse grupo tem evoluciólogos, tem despertos, tem consciências mais evoluídas. Bom, existe alguma forma específica que possibilite? Eu não consigo ler, viu, Rodolfo? Existe alguma forma específica que possibilite a identificação do nosso grupo kármico de origem? Sim, existe. Por exemplo, você olha para você, alguém já te falou que você tem uma característica mais de artista, de religioso? Por exemplo, você se submete demais às pessoas, né? Tem que tomar cuidado. Você fala o que você pensa, você é mais extrovertida, mais introvertido. O religioso costuma ser muito reprimido, sofrer muito com o processo de repressão. Então, se você tem traços nessa vida, traços que envolvam o processo de muita repressão, é um indício de que você possa ter um passado voltado mais para a questão religiosa. Se você tem muita facilidade com as artes, né, muita instabilidade emocional, por exemplo, isso pode ser uma indicação de que tem uma relação mais séria com o processo das artes. Se durante a infância, adolescência, você gostava de ver filme de guerra, queria ter uma arma, serviu o exército, gostava de dar tiro, isso pode ser um passado bélico. Então, nós temos que olhar para dentro da gente e ver de fato com o que a gente tem relação para poder atuar com as consciências. A hora que você adquire lucidez dessa sua relação, você vai conseguir assistir às consciências que têm relação com isso. Isso eu acho que é o mais sério, porque aí você começa a atuar no seu público-alvo, que é isso que a Apex fala muito aqui em relação à proex de cada um. Bom, conheci uma assinatura muito parecida com essa. Legal. Quando ele dessomou mesmo, ele dessomou no dia 27 de janeiro de 1960. Eu não entendi aqui a tua pergunta, a Mara Ana. Isto, além de analisar os trafários? Eu não entendi. Você deve ter perguntado enquanto eu estava falando. É possível transitar por tudo isso devido à nossa idade existencial? Por tudo isto, você quer dizer o quê, Mara? Por transitar por tudo isso devido à nossa idade existencial. Tudo isso que você fala, você está se referindo a quê? Hein? Não, já acabou. Bom, eu suponho as profissões, todas essas profissões. Exatamente, porque o que acontece? Todos nós passamos por várias vidas, fizemos muitas besteiras, atuamos como artistas, muitas vezes como religioso, como político, como soldado, como rei, como súdito, como bobo da corte, já circulamos por tudo que é lugar. E toda vez que acabava a vida, era aquela melex, aquela choradeira, aquele desespero fora do corpo, de que de nada adiantou. Então, o somatório dessas questões todas, chega um ponto que a pessoa começa a mexer nas estruturas intraconscienciais. Começa a entrar na paragenética que o ego ele precisa ser preenchido por outras atitudes, por outras condutas, por outras atividades que não mais aquelas que a gente buscava no passado e que não preenchia em nada. Na verdade, só iludia a pessoa. E aí, quando você consegue chegar no curso intermissivo, é a mostra de que você, pelo menos extrafisicamente, conseguiu suplantar, olhar, né, para o passado e ver que o que você fez até aquele momento não foi assim algo para você repetir. Né? Então, por isso que muitas vezes o professor Valdo fala que todos nós aqui fizemos um curso intermissivo, o primeiro curso intermissivo. Né? Então, para a gente chegar no segundo curso intermissivo, com certeza vai ser muito melhor. Mas a gente traz muito ranço, muito traço dessas vidas ainda onde a gente fez muita besteira.
E aí essa confrontação das novas ideias, de novos valores intraconscienciais do curso intermissivo, com esses traços mais pesados, mais fortes ainda de vidas humanas anteriores. E aí esse jogo, esse conflito, né, essa dificuldade nessa vida humana, que a gente chama de vida crítica, de conseguir, de fato, solidificar esses valores mais assistenciais, esses valores mais conscienciais, e não só os valores ilusórios da vida humana, valores materiais. Acredito que o meu lado religioso é que me trava tanto. Então, eu acho que você não tem que levar por esse lado, a questão de travar. Eu acho que você tem que chegar, você tem que refletir aonde que trava. O que trava? O que faz te travar? Né? Por exemplo, se você acha que você é muito tímida, eu acho que vale a pena você preparar uma palestra. Você se tornar professora do IPC e preparar uma palestra, e dar uma palestra. Enquanto você não dá palestra, vai dar recado. Dá recado em palestras, dá recado em cursos. Entende? Se você tem dificuldades, por exemplo, afetivas, vale a pena investir na questão da dupla evolutiva. Né? Mas eu não consigo e tal, mas vai lá, insiste. Eu acho que as coisas precisam ser focadas no que é melhor. Se você chegou à conclusão racionalmente do que é o melhor, esquece as tuas emoções, deixa elas acharem que ela é pior, vai pelo racional. Se o racional apontou para um lado, vai para aquele lado. Daqui a um tempo, o emocional começa a controlar, o emocional começa a se acalmar, em função da razão. A razão tem que ponderar. Como se no somatório de tudo isso, uma personalidade profissional se sobressai? Uma personalidade profissional? Bom, se sobressai no sentido do seu curso intermissivo e na resultante da sua vida. Então, por exemplo, você pode ter um ego político e fazer opção por uma outra área, por exemplo, a área da saúde, uma área, social, a questão sociológica, a questão técnica, por exemplo, mexer com engenharia, enfim. Mas a sua personalidade tem traços de política. Outra coisa, você pode ter traços religiosos, mas não quer dizer que você vai ter que ser religioso de novo nessa vida. Então, o somatório, a resultante de tudo isso, é que faz você saber para onde que você quer ir. Você precisa compreender essa questão da resultante. Qual que é a resultante? Para onde que isso tudo pode te levar? Né? E não deixar que esses traços te levem novamente para as mesmas decisões do passado. Você queria perguntar? Ah, tá. Bom, hein? Ah, tá, bate-papo. Aqui. Bom, pessoal, eu acho que nós chegamos ao fim, tá? Eu acho que nós temos uma sala cheia, não teve, não? Poxa, 37 participantes, teve bastante gente assistindo. Eu queria agradecer à Apex. Nós vamos ter um recado aqui, o Rodolfo vai falar agora sobre o balanço existencial. Mas antes dele falar, eu queria convidar todos vocês para o primeiro encontro dos amigos da enciclopédia, que vai ocorrer no dia 8 de março, durante a semana da Marx Proex Grupal, e destacar que o balanço existencial do ano que vem vai ser sobre autossuperação. Tá? Eu acho esse tema fundamental para a CCCI, os processos da autossuperação. Então, pessoalmente, eu tenho tudo a ver com esse tema, tá? E acho que foi uma grande sacada da Apex colocar o tema da autossuperação no balanço existencial. Nós fizemos uma parceria com a Apex, o Programa Amigos da Enciclopédia. Nós teremos as oficinas da enciclopédia durante a semana. E eu tenho certeza que esse balanço vai ser muito importante, muito interessante, porque pela primeira vez vai ser abordado o tema da autossuperação e todos nós só evoluímos com autossuperação. Então, acho que é um convite, um tapete vermelho para vocês passarem uma semana com a gente aqui no Carnaval de 2011 e na terça-feira, você que é amigo da enciclopédia, está convidado a ir participar do nosso primeiro encontro, um jantar no Hotel Bourbon Cataratas, aqui em Foz do Iguaçu. Muito obrigado. Ok, aproveitando aqui o vácuo do nosso amigo Eduardo,
falando sobre a semana da Max ProEx, para vocês que estão online, será do dia 5 a 13 de março de 2011, ou seja, você tem bastante tempo para fazer uma programação. É uma oportunidade de você participar do curso Balanço Existencial, que é um curso tradicional da Apex, que já está em sua 9ª edição. Além disso, você vai poder participar também do Acomplementário, pode fazer a famosa visita às cataratas, que também já está na programação toda, né, durante a semana. Conhecer todas as ICs, que são as instituições conscienciocêntricas aqui na CCCI. Né? Para quem não sabe, aqui na Cognópolis, onde tem mais de 17 ICs instaladas, então você vai poder conhecer também as pessoas que participam de todo o processo da Conscienciologia. Nós teremos o curso de amparadores com o professor Mário Oliveira. Nós teremos o encontro do Colégio Invisível da Conscienciologia, que são grupos de estudos que são feitos através de trabalhos virtuais, né, e através de e-mails e participações que são chamadas invisíveis porque não são presenciais exatamente. Temos o encontro, né, dos amigos da enciclopédia, como foi falado pelo Eduardo. As tertúlias do professor Valdo Vieira também estão dentro dessa semana da Max ProEx. O jantar, né, que vai ter um jantar do amigo da enciclopédia. E, dentre outras atividades que a gente vai ter no curso Balanço Existencial. Eu sugiro que vocês entrem no site www.apexinternacional.org/balanço. Nesse site você tem toda a programação, todas as datas, todos os dias e todos os horários das apresentações. Eu vou deixar para vocês aí, para finalizar a nossa conferência de hoje, eu vou deixar um vídeo que é uma chamada da biografia, né, de Euler, que é um matemático e físico famoso, né, de 1700 mais ou menos, e é uma chamada que vai ter também essa biografia dele lá no balanço, que é exatamente ligada à questão da autossuperação, né, relacionada a Max ProEx. Então é uma sugestão, né, que vai ser feita pela Rosa Nader. Então,